Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Rádio Aba, mais uma temporada se iniciando e hoje eu trago para vocês algumas referências cristãs dos filmes de Star Wars. Então vem comigo para saber direitinho todas estas referências. Bom, para começar, a primeira referência que eu trago é que no primeiro filme, né, tem o garoto chamado Anakin, né, e ele é tido como filho da força porque ele não teve pai, ele foi gerado, né, pela mãe, gerado pela força, né, a mãe engravidou, né, e aí é basicamente isto, né, então isso se associa muito com a história de Jesus, né, óbvio que são histórias diferentes, mas por que eu trago este parâmetro? Para que a gente possa analisar como muitas vezes as histórias da Bíblia são fonte de inspiração para os roteiristas, né? Então, eu acredito muito que tem muitas coisas na Bíblia que foram usadas como influência para a construção deste roteiro. E você vai ver, né, que durante todos estes 6 filmes em que o George Lucas esteve à frente, há muitas referências cristãs, né? Então, assim, vamos lá. Tem essa primeira referência que eu trouxe, né? E a segunda referência é a luta do bem versus o mal. É algo bem notório, é algo bem presente durante toda a franquia. E assim, tem uma situação que ocorre no filme 3, onde o Anakin, que é o filho da força, ele tem que escolher entre o bem e o mal, porque há essa luta, há essa sede de poder. Então, o Anakin, ou ele continua ali, né, numa situação onde ele não estava muito bem, mesmo estando do lado bom, ele não estava passando por uma situação muito legal. E foi nesse momento em que o mal o atraiu, né? O mal estava ali, né, mais saliente, mais com ofertas mais interessantes. E isso se assemelha muito à nossa vida cristã, no sentido de que a gente tem que escolher, né? Fazer as nossas escolhas diárias, né? Então, foi bem nesse sentido, né? Dele poder saber o que ele iria acabar escolhendo, para que lado ele iria. E aí é nesse momento que ele acaba se corrompendo e indo para o lado sombrio da força, né? Porque tem essa coisa da força no filme, né? Tanto que ele é o filho da força. Então, ele tinha toda aquela força, né, para um lado bom, e ele acaba inclinando toda aquela força que ele tinha para o lado sombrio, né? Por influência do imperador, senador Palpatine, que também é conhecido como Darth Sidious nos filmes. Então, ele acaba cedendo e aí ocorre um acidente onde o Anakin se torna o Darth Vader. Então, esta é a nossa segunda referência é, com relação às nossas escolhas, né? E aí, a terceira referência que eu encontrei se dá a partir do momento em que o, o Luke Skywalker na franquia ele vai atrás do Yoda, né? Ele tem uma visão com o Obi-Wan. E aí, né, também eu vou aproveitar e já vou deixar um convite aqui para vocês, né? Caso vocês não estejam sabendo bem quem são os personagens que eu estou falando, né? Eu vou sugerir a você que assista os filmes ou então pesquise e dê uma olhadinha na internet. Tem sempre trechos, né? Falando sobre Star Wars e tudo mais. E também tem se você não quiser assistir as franquias, tem vídeos assim de 40 minutos do canal Piuí explicando toda a franquia Star Wars, bem fácil de entender. Então, né, já fica aí o convite para você. Mas se você puder, assista, você não vai se arrepender. Os filmes são muito bons, né? E aí, o Luke Skywalker, ele vai em busca do Yoda, né? Ele sonha com o Obi-Wan, ele tem uma visão, né, no meio do deserto de gelo, onde o Obi-Wan ele pede para que ele procure o Yoda, que é um grande Jedi. Os Jedi são cavaleiros bons, cavaleiros do bem, eles lutam pelo bem nos filmes, né? São chamados Jedi, e aí tem os jovens Padawans também, que são como se fossem treinados para serem Jedi, né? E aí acaba ocorrendo, né, do Luke ir atrás do Yoda. E aí quando ele vai atrás do Yoda, ocorre uma cena muito interessante porque é o seguinte, né? E isso daí atribui muito a mim a história de Samuel, porque o Yoda, se você já viu, é um bonequinho verde baixinho, né? E aí o Luke, quando ele chega no planeta do Yoda, ele pergunta pelo Yoda, e aí quando ele se depara com o Yoda baixinho e tal, ali inofensivo, ele começa a se questionar, porque ele imaginava o Yoda ser alguém assim super, né? Por ter uma força enorme, por ser um Jedi e tudo mais. E aí ele se depara com aquela coisinha, né? E aí o Yoda fala, né, para ele uma coisa bem bacana e você vai ver nesse trecho agora aí, que eu vou deixar.
Tamanho não importa. Olhe para mim. Pelo meu tamanho você me julga? Por isso não deverá. Pois meu aliado é a força. E um poderoso aliado ela é. Aí você encontra, né, essa cena bem interessante, a história de Samuel, porque Samuel, ele tem essa coisa, né, que com Davi, né, que o Senhor não enxerga como o homem enxerga, né, e aí já tem também esta referência no filme 5, onde ocorre esse encontro, e aí o Luke começa a aprender várias coisas pelos ensinamentos de Yoda, e o Yoda é um grande sábio, né, um grande mestre, e acaba treinando o Luke. Então é muito interessante mesmo ter essa percepção. E aí no filme 5 ocorre também outra situação, né, onde o Darth Vader ele tenta corromper o Luke. Ele vai oferecendo várias coisas, e isso lembra muito a tentação de Satanás, que Satanás tentou Jesus no deserto, né? Então ele vai ali, né, o poder e tudo mais, junte-se a mim, iremos restaurar a ordem da galáxia e tal. E aí é neste momento que ocorre uma grande virada nos filmes, né? Porque é quando o Darth Vader revela ao Luke que ele é pai dele. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você quem matou ele. Não. Eu sou seu pai. E aí, né, tem esta grande virada, e isso daí acaba sendo culminante para o outro filme, que é o filme 6, porque aí é quando ocorre outras referências bem bacanas que eu vou contar a vocês agora, que começa pelo seguinte, né? Dentro do Darth Vader, né, que era o Anakin, como eu já falei, ainda havia traços bons, né? Traços daquela bondade que ele carregava de quando ele era do lado bom da força. E aí vão ocorrendo várias situações, e aí ele acaba se opondo ao senador Palpatine, que era o mestre dele, né? O Darth Sidious, que o Palpatine é também chamado como Darth Sidious, né? E aí ele acaba ocorre uma cena muito boa, né? E aí o Luke se declara como Jedi, né? Do lado bom. E aí o Vader, quando o Palpatine tá quase matando o Luke, o Vader vem e aí acaba matando o Palpatine. E aí nisso o Vader acaba também morrendo. E antes dele morrer, ele se rende. Então você vê um arrependimento daquele cara que estava ali, estava do lado bom, acabou se corrompendo para o lado sombrio. E aí ele se arrepende e acaba morrendo. E aí no final, né, tem uma cena bem bacana mesmo, que aí aparece o Yoda, que havia morrido, o Obi-Wan, que também tinha morrido, e o Anakin, que no caso era o Vader, né, que agora acabou, né, se arrependendo. E aí quando ele morre, ele vai, né, para um, digamos que céu dos Jedi, podemos dizer assim. E aí ele aparece lá numa visãozinha pro Luke, e aí os filmes terminam assim. Essas são as duas primeiras trilogias que tem essas referências muito bacanas, né? E é isso, né? Fica aí mais uma vez a sugestão. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Essas foram as referências que eu pude perceber. E se você também percebeu algum assistindo, me conta, né? Manda uma mensagem lá no Instagram, @radioaba_. Pode também no YouTube, que tem os comentários, né? Tem lá o canal do YouTube também, onde a gente está postando todo o conteúdo do podcast. Então sinta-se à vontade, esta é uma conversa nossa, e em breve novos episódios aqui da Rádio Aba, tá bom? Um forte abraço para vocês e a gente se vê, ou se ouve, né? Valeu!